Bom dia, meninos do oitavo ano. Nós vamos começar o assunto sobre fontes de energia, de ciências naturais e suas tecnologias. E destacando principalmente, hoje nós vamos aprender sobre os tipos das fontes de energia e suas formas de transformação. Bom, fonte de energia, se a gente parar para pensar, vem a primeira pergunta: de onde vêm as fontes de energia? As fontes de energia e a eletricidade das nossas casas, elas principalmente vêm da transformação da energia mecânica do movimento, da energia hidráulica, da água, em energia elétrica, as chamadas usinas hidroelétricas. Essa é a principal fonte de energia elétrica do nosso país. Nós temos também as fontes de energia eólicas, que são as energias vindas da força do vento, que transforma a energia do movimento do vento em energia elétrica, e também é possível, converter qualquer tipo de energia em outro. Bom, voltando um pouco na história, viajando no tempo, o desenvolvimento do ser humano está intrinsecamente ligado aos tipos de energia que ele teve acesso. No início, o homem teve acesso à primeira fonte de energia térmica, chamada energia do fogo. Então, a humanidade foi desenvolvendo e crescendo a partir do domínio do fogo. Bom, a partir daí, como a humanidade dominou o fogo, ela adquiriu a capacidade de controlar o carvão mineral, que era uma fonte de comburente para a produção de energia térmica. E esse carvão mineral ajudou na Revolução Industrial, na criação de fábricas, de máquinas que o homem criou a vapor, que é o caso dos trens, e outros navios que ajudavam o desenvolvimento humano. No século XVIII, a energia elétrica passou a ocupar um espaço que o carvão ocupava na Revolução Industrial. Então, a mudança da fonte energética, a principal fonte energética, deixou de ser a fonte térmica do carvão para passar para a fonte de energia elétrica. Tá? Então, a energia elétrica era mais nobre que o carvão e a sua conversão era uma forma mais eficiente de se produzir trabalho através da energia. Bom, no final do século XIX, outro fonte de energia surgiu para mudar o mundo. Foi o petróleo, tá? E seus derivados. O petróleo ele é uma fonte de energia que existe debaixo da terra, formada principalmente por fósseis de animais, plantas que viveram há muitos milhões de anos atrás e aí foram transformados nessa substância que é o petróleo. E esse petróleo virou uma fonte energética muito importante para a sociedade a partir desse século XIX. No século XX, o homem evoluiu e mudou-se, com uma nova fonte de energia também, que também vem debaixo da terra, que também é produzida pela degradação, decomposição da matéria orgânica, que é o gás natural, o gás de cozinha. Então, hoje, muitos países utilizam usinas termoelétricas que transformam o gás natural em fogo, produzem energia térmica e geram energia elétrica. Bom, já outra fonte de combustível descoberta também no século XX, utilizada a partir daí, é a usina, a fonte nuclear, ou seja, utilizar substâncias químicas que produzem radiação, como o urânio, como fonte de energia para a produção de usinas. Tá? A fonte de energia nuclear foi inicialmente utilizada como bomba atômica e continuada para a produção de usinas termonucleares. As usinas termonucleares
elas fornecem energia principalmente para os Estados Unidos, França e Alemanha, e no Brasil a gente tem duas, né, que é a Angra 1 e a Angra 2, usinas desse tipo. O problema de usina desse tipo, né, que está sendo repensado, é porque acidentes acontecem com o material nuclear e esse material libera radiação que pode prejudicar, né, os seres vivos nesse local. Bom, fontes de energia, meninos. As fontes de energia, elas são importantes porque elas nos dão capacidades de brincar, estudar, trabalhar e para recarregar essas fontes energéticas dos seres vivos, nós precisamos de dormir, descansar para repor as energias e nos alimentar. Então, né, para você repor as suas energias e voltar a fazer suas atividades, nessas situações a energia sempre vai estar associada à saúde e à atividade. Então, afinal, o que seria energia? Energia é a capacidade de realização de um trabalho, ou seja, um atleta, para ele conseguir jogar bem, para ele conseguir fazer sua atividade física, ele precisa estar, né, com as suas energias recuperadas, ou seja, eles têm que estar bem, dormir bem, se alimentar bem, para transformar essa energia em um trabalho. Qual é o trabalho do atleta? Vencer a competição, participar da competição. Assim, qualquer matéria no universo, para que ela realize um trabalho, para que ela exerça uma função, ela necessita de energia, assim como o seu celular. Se ele não tiver energia, ele não exerce a função dele, de ligar, de telefonar, de acessar a internet e outras funções. Bom, a energia do planeta para os seres vivos, ela advém de um processo chamado de fotossíntese. É um processo natural de conversão da energia luminosa em energia química. E ela acontece com organismos como plantas, né, algas e bactérias. Bom, as fontes de energia, elas podem ser classificadas em dois tipos, dependendo da sua origem. Temos a fonte primária, que são aquelas que ocorrem livremente na natureza, como sol, água, vento, gás natural, petróleo bruto, tá? E fontes secundárias, que são aquelas obtidas a partir de outras formas de energia, como é o caso, né, da eletricidade, que é uma forma transformada, a gasolina, que é uma transformação do petróleo, e o petróleo, né, refinado, que também é uma fonte secundária que o homem transformou. Com relação às fontes de energia, nós primárias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser fontes renováveis, que vão se renovar continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis, e as fontes não renováveis, que são aquelas reservas que se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento comparado ao ritmo de consumo que o ser humano faz delas. Como fontes de energia renováveis, nós vamos ter o Sol, que é uma energia provida do astro-rei, né, do nosso sistema solar, e ela é utilizada para gerar calor e eletricidade em painéis fotovoltaicos. Também temos a energia do vento, chamada de energia eólica, ela pode ser utilizada para a produção de eletricidade, tá? Temos também como fonte renovável a água, que é através da usina hidroelétrica pode produzir eletricidade. Temos também a biomassa, que consiste no aproveitamento de matéria orgânica acumulada nos combustíveis, plantas com alto teor energético. Temos também os geysers, que são energias provenientes do calor do núcleo da Terra, que são usadas para produzir eletricidade, e também a energia do movimento das marés, que também é utilizada para a produção de eletricidade. Como fontes de energia que o homem, né, os processos são lentos e o homem consome numa velocidade muito rápida, que não vai dar para
renovar, ou fontes não renováveis, nós temos as formas de energia chamadas de combustíveis fósseis, que são o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Uma parcela da eletricidade que utilizamos provém desse tipo de combustível, produzido em centrais térmicas a partir do calor liberado pela queima de algum deles. Então, se eu queimar gás natural, queimar petróleo, né, combustíveis e o carvão mineral, eu vou conseguir mover a turbina e produzir energia elétrica. Nós temos também fontes de energia não renováveis, que é o caso da fonte de energia através da atividade nuclear, que é o caso da utilização do urânio. O urânio é um tipo de metal, né, um mineral presente no solo, que ela é extraída e utilizada nas usinas nucleares para a produção de energia. Nessas centrais, a fonte é normalmente o urânio, e o urânio, né, ele tem uma quantidade limitada no planeta. Bom, formas de energia. A energia ela é classificada de acordo com os seus efeitos que ela produz, e ela é chamada da sua forma. Energia solar é a energia associada à radiação promovida pelo Sol. Então, quando nós observamos, né, a radiação que o Sol produz todo dia de manhã, a gente chama aquele tipo de energia solar. Já a energia luminosa é a energia associada à luz, por exemplo, a luz de uma vela, de uma lâmpada ou até mesmo do sol, aquilo que ilumina. Energia hídrica são todas as energias provenientes da força da água, do movimento da água. Energia das ondas está associado às ondas do mar e a seus desníveis de maré alta e maré baixa, aquele movimento de onda que a água faz, né, nas praias. Energia geotérmica é o tipo de energia associada ao calor proveniente do interior da Terra. Energia eólica é associada ao movimento do vento. Energia sonora é aquela produzida por ondas de som, como essa que vocês estão escutando agora na aula, né? Caixas de som, microfones, tudo são fontes de energia sonora, tá? E energia elétrica é energia associada à corrente elétrica que passa por fios e circuitos condutores. Temos a energia térmica, que está associada às trocas de calor dentro dos corpos. A energia química, que está associada à reação química e à quebra de ligações entre as moléculas existentes, que é a energia vinda dos alimentos, né? Energia biológica é uma energia química, basicamente. Temos a energia nuclear, que ela é liberada por reações nucleares, ou seja, processo de transformação no núcleo atômico. Energias de biomassa, que está associada à matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Energia cinética, que é a chamada energia do movimento, diretamente proporcional à velocidade dos corpos em movimento. Energia potencial gravitacional, é toda energia associada à posição de um corpo em relação a um nível de referência, sempre quando o corpo está alto, mais alto ele tem energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica é aquela produzida pelos corpos em deformação elástica, quando você estica uma mola, estica um elástico, isso é uma energia potencial elástica. E energia mecânica é a soma das energias potencial e cinética de um corpo. Tá? Quando eu somo esses dois tipos de energia, eu tenho o total chamado de energia mecânica. Bom, então esse mapa conceitual finaliza nosso conceito, né, de energia mecânica. Energia mecânica de um sistema físico, ele é produzido pela atuação de forças, essas forças que modificam o movimento dos corpos, que podem ser forças conservativas ou forças não conservativas. As que modificam o sistema do corpo estão associadas à energia cinética do corpo, né? Por energia cinética de rotação ou de translação. Já as forças conservativas, elas definem a associação à energia potencial do sistema ou sistemas conservatórios, como, por exemplo, energia potencial gravitacional, potencial elástica, potencial elétrica
e modificações reversíveis do tipo de energia, tá? Já as forças não conservativas, elas definem sistemas não conservativos, definem a força de atrito, a modificação irreversíveis no tipo de energia e transforma a energia cinética em energia potencial e energia térmica. Então, em ação, a energia se transforma de uma forma em outra, ou seja, a energia sempre se modifica, ela sempre se transforma. É o que acontece com a energia química que nós consumimos do alimento, ela é transformada em energia térmica, mantendo nossos corpos quentinhos, em energia mecânica, fazendo nossos músculos e a pressão arterial a se movimentar, em energia elétrica, fazendo eletrólise, né, fornecendo baterias, em energia nuclear, radiólise, e também em energia luminosa com a emissão de fótons, tá, e de luz. Então, a aula termina aqui, antes dos exercícios, nesse nosso esquema. Até nosso próximo encontro.